Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar? Pode contar. Eu vejo um cerimonialista ou quem faz a celebração. O casamento, ele é um rito de passagem. Sim. Então, eu vejo como aquele guardião do portão. E tu tens que ter a chave para tu poder abrir esse portão para o teu futuro, porque tudo que aconteceu antes te permitiu estar ali casando, né? No meu casamento, eu fiz a coisa mais linda do mundo, assim. Eu escrevi uma carta, mais ou menos desse tamanho, com uma palavra grande, e o momento em que eu aprendi aquele valor com aquela pessoa. Quem foi convidado, todos, 100%, receberam esse envelope com o valor que me ensinaram, quando eu aprendi esse valor com eles, e a gratidão pela permissão de ser carregada até o altar para viver a próxima etapa. Daí, quem fez a celebração é um amigo, irmão querido, super de Deus. Toda vez que eu preciso me aconselhar, eu ligo, Fernando, me fala alguma coisa de Deus hoje, estou precisando. E ele sempre tem uma palavra exata, e me conhece há muitos anos. Então, o Fernando também era conhecido dos nossos convidados. Eu disse, é o seguinte, a hora que for 5h27, porque eu casei às 5h27. Sim. E 100% dos convidados chegaram na hora. Não. 100%. Porque sabem o quanto era importante para mim isso. Então, quem fez o cerimonial, eu falei, tem que ser 5h27. Isso é importante para nós dois. Para mim e para o Ricardo, e tem uma função. Aí tu diz que eles podem abrir o envelope, ler e apontar para mim, porque eu quero ser levada pelos meus valores, pela permissão de encontrar quem é o guardião desse portão do futuro, desse grande rito. E aí eu lembro que onde eu casei tem um sino dentro de uma capela. Sim. E aí esse sino bate 7 vezes, porque o número 7 é o número da perfeição e tal. E aí eu falei para ela assim, olha, eu preciso que bata 8 vezes o sino. Daí ela disse... Vila Casarão. Vila Casarão, é. Daí ela disse, mas por quê? Eu falei, não, porque nós estamos casando no dia 8 de janeiro, em homenagem ao meu irmão que é falecido, e o número da sorte dele era 8. A gente casou numa data... quarta-feira, essa fica a dica pra quem tá assistindo, porque daí tu consegue ter a agenda de gente disputada. Isso. Entende? Tipo assim, pessoas disputadas estão sexta, sábado, domingo casando alguém. Exatamente. Quarta-feira, caiu dia 8 de janeiro da quarta, preciso de 8 badaladas. E todo mundo que estava ali sabia desses significados. Então, quando eu penso em quem tá arquitetando, articulando aquilo, tem que saber do significado de cada convidado. Cada Sim. detalhe, né? Tem que saber. Tem, e se preocupar em tornar isso muito autêntico. Porque Isso é tudo vai ser a servir, né, cara Vá? Isso é Exato. servir. Isso é se dispor a servir. E permitir essa coisa do casal ser protagonista, mas não tirar a luz do Júnior que não estava ali nas 8 badaladas. A minha madrinha foi quem me ensinou sobre religião, assim. Se hoje eu rezo, se hoje eu ajoelho, é porque a minha madrinha me ensinou sobre Deus. Então ela me levava na missa sempre. E aí, desde pequenininha. E eu falei, madrinha, eu preciso que tu traga a Bíblia. Tem que ser. E na hora que tu entrar, tem que ser vaso novo, porque essa é a música que eu canto, esse é o meu mantra quando eu preciso me reconstituir. Eu tô me quebrando, eu preciso... E sabe aquela emoção de tu ver a pessoa entrando e a música Vaso Novo cantando? Eu falei, nossa, mas tudo tinha tanto significado. Então, eu acredito que a pessoa entender por que ela tá ali e que o arquiteto dessa estrutura é quem faz o cerimonial e o celebrante é quem permite a conexão de Deus que pertence àquele casal, do Deus que pertence ou não, A né? forma Porque que ele crê, né? a forma que ele crê, até uma curiosidade. A forma assim, que ele porque entende. Como que tá hoje, né? Então, eu acho muito interessante porque, assim, nós tínhamos um formato completamente que a validação de um casamento era se ele fosse dentro de um espaço físico de nome igreja. Tá. A partir de que começou a ser liberado o casamento para pessoas divorciadas, né? Ou havia questão também que se você tivesse uma relação sexual antes do casamento, você declarada, né, pública, você era impedido de se casar, você perdia esse direito. E daí que eu acredito que surgiu esse celebrante social, essa pessoa que se dispunha a ir lá e levar uma palavra, tornar aquele momento como ele deve ser especial, marcar esse rito de passagem junto com o casal, dando valor àquilo ali, independente das escolhas que eles fizeram, porque é a escolha de cada um. Sim. Eu acho que é Sabe? muito mais sobre a fé que cada um tem, Isso. sobre o que representa para cada um, o que é importante para cada um, independente do local que está sendo feito. Eu né? sempre falo para os meus casais assim, às vezes eles dizem assim, ai, a gente não quer nada religioso. Aí eu digo, não faço nada religioso, porque seria um plágio de uma liturgia.
mas pode ter um Pai Nosso, porque a gente acredita em Deus. Aí eu disse assim, bênção, né? o que acontece hoje? O que eu acho que é o grande marco da nossa geração para cá, não é só a liberdade de escolha, essa pluralidade religiosa, mas o entendimento que a fé caminha independente do ato religioso. Você não precisa necessariamente comungar numa instituição para que você tenha o seu ato de fé, a sua fé, para que você reconheça Deus na sua vida, ou o nome que tiver, para que você faça o seu exercício diário ali, o seu mantra, as suas palavras, a sua energização. Então, quando eu vou conversar com um casal, eu quero entender esse universo deles. Porque às vezes eles dizem assim, eu não acredito em nada. Mas o que é esse nada? Como é que é? E depois eu descubro que, na verdade, eles acreditam, de certa forma, não necessariamente nesse ser, num trono muito humano, né? A gente humaniza muito, né? Esse ser. Para mim, Deus é tudo que é vivo. Mas isso é para mim. Eu quero entender como é que é isso para o meu cliente. E eu também tenho a preocupação de saber que público é esse que eles estão trazendo. Porque tem um momento na cerimônia que aí é do público para eles. E aí eu digo para eles, vocês que estão trazendo essas pessoas, como é que essas pessoas compreendem isso? E hoje em dia, né? Uma cerimônia é praticamente impossível tu ter todos os convidados da mesma religião. Sim. Né? Então, muitos casais, falando de casamento, muitos se casam fora da igreja justamente por isso. Para que todos se sintam acolhidos. Sim, porque cada um tem uma religião. Então, uma cerimônia fora de uma igreja vai relacionar Deus, vai ter essa questão da fé, mas vai falar muito mais sobre o casal. Isso. E não sobre uma religião específica. Sim. Né? Muito mais sobre o amor, sobre o que eles acreditam, né? Na própria entrevista que eu aplico no casal, tem essas perguntas. No que você crê? Com o que você se conecta? O que te move? Como é que é isso na sua família? Como é que é isso na sua relação de amizade? Agora, eu também penso assim, que na hora em que alguém contrata o profissional, ele também contrata pelo que é exposto sobre a tua crença, por exemplo? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Eu já tive não questionamento... Não a crença religiosa especificamente, sabe? Mas as tuas escolhas acabam por inspirar semelhanças. Eu acredito também, que tem também. muito essa questão da afinidade. Mais Isso. afinidade. Eu acho que a gente acaba se aproximando, isso no dia a dia de todas as pessoas. De quem tem alguma semelhança Exatamente. pra se sentir mais seguro, Sim. né? Da forma de pensar. Sim. Eu já do fui que tu acredita, né? Eu já fui questionada por um casal, não pelo casal, mas pela mãe de um dos noivos. Eu sendo uma teóloga, porque eu sou formada em teologia, né? Eu sendo uma teóloga e eu crendo tanto em Deus, como eu deixo claro, quando é uma conversa que vai para um nível um pouco mais informal, mais pessoal, que eu deixo meus casais me conhecerem, porque eu quero que eles me escolham por conexão mesmo, sabe? Então eu sou eu na reunião, porque a celebrante eles já sabem que eu sou. Instagram me valida, a indicação dos profissionais me valida. Quando eu vou para reunião com eles, eu quero que eles me conheçam, eu quero que eles saibam como é que é minha gargalhada, como é que é meu tom de voz, como é que eu me expresso, como é que eu mexo meus braços, tudo isso, porque eu quero que eles escolham sabendo assim, vai ser a Ali vai nos entender. É a Ali, a gente confia nela. É nesse sentido. E aí eu me mostro para eles. E aí ela me perguntou assim, como é que você, sendo essa mulher, né, que já teve muita atividade cristã e tal, dentro de instituições, como é que você faz casamento homoafetivo? Eu falei para ela que eu acreditava no amor, independente da forma física. E que esse amor quem me ensinou foi Jesus, a forma como eu me relaciono com Jesus. Aí ela disse, para mim é muito confuso ainda isso. É algo muito moderno. Eu disse, acho que não é nem a questão de ser moderno. Eu acho que é a questão de a gente ter a coragem de se destituir daquele tipo de crença que a gente ouviu e foi gravando uma vida inteira. Claro que eu entendo que quando a gente se submete a um dogma, você está congregando naquela instituição, então você está escolhendo personalizar, de certa forma, a sua fé como um todo, né? E que mesmo estando ali dentro, você pode ter seus pensamentos diferentes, você pode ter sua conversa, sua intimidade com Deus. Mas lá dentro você não vai ser o questionador, porque você, até que isso tudo mude, lá vai pedrinhas. Igual demorou para mudar na lei.
Então, quando alguém me questiona, eu dou esse tipo de resposta, eu falo outra coisa. A lei diz que eles podem se casar e eu obedeço a lei. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ai, mas tu acredita? Querem trazer... Eu digo assim, tá, e se fosse uma padaria? Então, eu tento fazer a pessoa pensar nisso também como uma prestação de serviço, como uma empresa que é. Porque a celebração, ela tem sim essa coisa da emoção mais forte, ela tem essa coisa da autoridade ali, Mas do tem poder. uma responsabilidade profissional. Mas sim. tem uma responsabilidade profissional. Eu respondo a um contrato. Então, é uma empresa. E é uma empresa que escolheu respeitar aos mandos da lei nessa questão, quem tem direito ou não de se casar perante a sociedade civil. E aí, Ali, eu acho que entra muito a importância da cerimonialista nessa etapa, né? Ser contratado primeiro uma cerimonialista, porque a gente direciona Isso, o os cliente profissionais. para os profissionais certos. Isso, então, a pra não gente já passar sabe qual é o constrangimento. perfil do cliente, independente disso. Mas, muitas vezes, o cliente é um cliente indeciso, que eu sei que já é mais delicado. Eu não vou indicar, às vezes, uma decoradora que é o detalhe do detalhe. Não, eu vou indicar alguém que já é mais prática para agilizar o processo. Então, Sem até dúvida. a personalidade da pessoa, a gente precisa identificar para saber qual profissional indicar. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar! Pode contar. Pode contar? Pode contar!